Continuando nossa aula especial de Páscoa, no tempo pascal, que no caso já passamos da Páscoa, mas ainda estamos no tempo pascal. Continuamos ainda celebrando, recordando a ressurreição do Senhor. E nós continuaremos com o nosso tema muito importante, que é a relação entre ressurreição e filosofia grega. Vimos até o fim da aula anterior que São Paulo, no Areópago, apresenta aos gregos, aos epicureus e estoicos que ali estavam, em primeiro lugar, a noção do Deus único, Espírito perfeitíssimo, que é, digamos, a noção de Deus, tanto do catolicismo, tanto da cristandade, como também da filosofia clássica. Não digo que todos os filósofos compartilhem dessa visão, mas pelo menos os clássicos, os principais, aqueles que deram norte para a filosofia, como, por exemplo, Aristóteles e Platão, para eles, o Deus único, ele é a origem de tudo, ele é o sustentador, aquele que tudo sustenta. Então, mesmo na filosofia, esta é a noção de Deus. Existe uma noção, uma definição de Deus dentro da filosofia. E ela concorda com esta noção de Deus que nos é dada pela revelação cristã. E São Paulo não só apresenta esta noção de Deus, o Deus Criador, o Deus Supremo, Deus Eterno, Espírito Perfeitíssimo, mas também apresenta aos gregos a concepção de encarnação, porque ele fala de Jesus, e de Jesus como Deus e homem. Ao mesmo tempo que apresenta a divindade, São Paulo apresenta também a humanidade de Cristo. E é isso que deixa os gregos atordoados, porque São Paulo fala em ressurreição, dando a ideia de que Jesus não é apenas um homem, mas um homem divino, um homem com divindade, que, portanto, pode ressuscitar por si mesmo, por suas próprias forças divinas, diferentemente de todos os que vieram antes dele, que até alguns como profetas, homens singulares que tiveram poder para ressuscitar mortos, mas o fizeram pelo poder de Deus, obviamente, enquanto que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita por seu próprio poder. Mas, como já vimos na aula anterior, tudo que se refere a este encontro de São Paulo com os gregos e também a concepção cristã que fora apresentada a estes, devemos agora entender o porquê. Por que os gregos tiveram tanta dificuldade para acolher nosso Senhor Jesus Cristo, sua encarnação, o mistério da dúplice natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele possui duas naturezas, e também o mistério pascal, o mistério da ressurreição. Por que eles tinham tanta dificuldade para acolher tudo isto? Bem, comecemos pelo seguinte, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, os filósofos que ali estavam ouvindo São Paulo, que inicialmente o ouviram pregar num lugar qualquer, não sei exatamente onde, mas ouviram falar sobre ressurreição, sobre Jesus Cristo, nosso Senhor, e trouxeram ele para aquele lugar que nós chamamos Areópago, o lugar das palestras, onde ali os filósofos daquele tempo se sentavam para ouvir sobre novidades, sobre novas teorias, novos pensamentos que circulavam pelo mundo. Então, antes, essas duas, podemos até dizer, vertentes filosóficas, dos epicureus e dos estoicos, eles estavam ouvindo São Paulo. E só depois que o trouxeram para o Areópago, para entender melhor o que ele queria dizer. Então precisamos, obviamente, se estamos falando dessas duas
como posso dizer, vertentes ou duas escolas filosóficas do período da filosofia que nós chamamos filosofia helenística, ou do período helenístico. Então, essas duas escolas devem ser entendidas naquilo que pregam, justamente para melhor compreendermos o porquê tiveram tanta dificuldade em acolher os ensinamentos do apóstolo São Paulo. Então, primeiramente, os epicureus, seguidores de Epicuro. Essa escola filosófica helenística, ela tem por princípio o seguinte: para se alcançar a felicidade, é necessário que o indivíduo, o ser humano, haja segundo a natureza. E agir segundo a natureza para ele significa buscar o prazer e evitar a dor. Claro que não no sentido de buscar um prazer desordenado a todo custo, mas sempre, em todas as situações, buscar ordenadamente o prazer. Porque nisso estaríamos buscando o que é verdadeiramente benéfico para a nossa natureza e assim seríamos felizes. Então temos uma noção de felicidade que se dá do princípio da vida até o fim da vida. É uma noção limitada a esta existência corporal sensível. Muito bem. Já os estoicos, não que tenham um pensamento contrário, não. Eles já têm por princípio algo dos epicureus, né? Algo do epicurismo, que é a ideia de que se pode alcançar a felicidade, essa plena realização, vivendo segundo a natureza. Muito bem, isto é idêntico. Agora, qual é a diferença dos estoicos para os epicureus? Os estoicos colocam como caminho para se alcançar esta felicidade não o prazer, mas sim a indiferença diante da dor. De modo que para eles, o indivíduo só poderia alcançar felicidade, claro, felicidade limitada a esta existência material, se ele soubesse enfrentar com valentia, com coragem, as dificuldades, os sofrimentos, suportando-lhes ao extremo. E não se importando, claro, se ele obtivesse prazer, ele não rechaçaria o prazer, mas, principalmente diante da dor, ele não deveria fugir da dor. Não deveria buscar prazer para fugir da dor. Não. Diante da dor, ele deveria estar ali impávido e tudo suportar, mostrando-se indiferente à dor, porque só assim ele alcançaria a plena realização. Ambos têm razão até certo ponto? Sim. Os epicureus têm certa razão no sentido de que o prazer é parte constituinte da nossa natureza. Se temos prazer em algo, é porque estamos fazendo algo que corresponde a determinada faculdade, capacidade de nossa natureza. Então, o prazer é algo que diz respeito a nós, é algo pertencente ao ser humano. Algo que faz parte da nossa vida psíquica, da nossa interioridade. Então, não é algo mau. E como também os próprios estoicos também têm certa razão quando dizem que diante da dor não podemos fugir. Claro, algumas dores podem ser diminuídas, podem ser abrandadas, mas diante da dor, realmente, em algumas situações devemos ser perseverantes. Se a todo momento que encontrássemos alguma dor, alguma dificuldade, nós fugíssemos, não realizaríamos nada de bom nesta vida. Em alguns momentos, para fazer o que é certo, precisamos sofrer. Precisamos estar dispostos a sofrer com indiferença, isto é, sem fugir da dor. Então, nesse ponto, ambos têm certa razão. O problema é que ambos colocam a plena realização, a felicidade, apenas nessa vida. E nisso, ambos erram, porque tanto o prazer como a dor não são capazes de nos darem a plena felicidade. Prazer em demasia pode acabar se tornando dor, porque torna-se enjoativo, ou pode levar a vícios que depois acabem descambando em dores maiores. Como também as dores em si mesmas não levam a nada.
E indiferença demasiada diante da dor pode muitas vezes levar-nos à omissão. Também não podemos, por causa disso, ser omissos. Em algumas situações, principalmente quando a dor é dor alheia, devemos estar dispostos a impedir. Quando, por exemplo, alguém faz mal a outrem, faz o outro sofrer, eu não posso ser indiferente a isso. E mesmo que façam me sofrer, ser indiferente demais pode levar-me à omissão, pode levar-me também a não corrigir o outro que deveria ser corrigido, ou a não ensinar o outro que deveria ser ensinado. Por isso, então, não podemos dizer que haja plena realização e que haja um caminho perfeitíssimo somente no prazer ou somente na aceitação da dor. No entanto, é por isso que eles tiveram tanta dificuldade para acolher a mensagem de São Paulo. Porque quando se fala em Cristo ressuscitado, em primeiro lugar, não estamos nos limitando apenas a essa existência corporal e material. Porque a ressurreição nos leva a uma perspectiva que vai além desta vida. E que não vai além dessa vida só com uma alma imaterial, mas também com um corpo. Porque na ressurreição o corpo e a alma são glorificados, mostrando-nos que o desejo divino é que não só a alma um dia possa estar no céu, na glória celestial, mas também o corpo. Porque essa ideia, se Cristo ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos, e poderemos ressuscitar para a vida eterna, com o nosso corpo também, iremos para o céu com o corpo e com a alma, se formos merecedores, é claro. Mas não é só esta questão. Falar da ressurreição, além de como é que eu posso dizer? Além de não se limitar a uma concepção de felicidade voltada apenas para a existência corporal, é também algo que supera as concepções tanto dos epicureus como dos estoicos. Porque a mensagem cristã, a mensagem do Cristo que padece, morre e ressuscita, é uma mensagem que une esses dois extremos, a dor e o prazer, mostrando-nos que é possível a esses extremos estarem interligados de algum modo, no sentido de que, realmente, padecendo, sofrendo nesta terra pela busca do bem, não que devamos buscar o sofrimento, mas no sentido de sofrer o que é necessário para se fazer o que agrada a Deus, nós estaremos nos preparando para um prazer ilimitado no reino celestial. É isso que a mensagem cristã nos passa. É isso que a ideia de Cristo morto e ressuscitado nos dá. E é isso que eles não foram capazes de entender. Por fim, também devemos levar em consideração que quando nós falamos em nosso Senhor Jesus Cristo, em sua paixão, morte e ressurreição, devemos nos lembrar de que nesta terra, nós já padecemos, morremos e ressuscitamos com Cristo. Por mais que a ideia de ressurreição seja algo concreto, Cristo verdadeiramente ressuscitou e nós um dia vamos ressuscitar concretamente com este corpo que nós trazemos, um corpo material. A ressurreição é algo que se concretizará na história em relação a nós, como já se concretizou em relação a Nosso Senhor. No entanto, também podemos dizer que espiritualmente nós já morremos e ressuscitamos com Cristo. E isso se dá pelo batismo. Sendo assim, para um cristão, uma vez que nós já morremos e ressuscitamos com Cristo, tudo em nossa vida nos possibilita uma participação no mistério pascal de Cristo. Tanto os prazeres que experimentamos como as dores. Mais uma vez, é algo que os epicureus e os estoicos não conseguiriam compreender nas suas concepções limitadas. A concepção cristã, portanto, nos dá uma melhor compreensão da própria dor e do próprio
prazer. Porque, no caso, os prazeres que nós experimentamos nessa terra, não podemos, é claro, experimentá-los de qualquer modo. Devemos experimentar-lhes sempre sob a luz da razão, sempre de forma equilibrada, sempre de forma reta, segundo os mandamentos e ensinamentos de Nosso Senhor. Se assim o fazemos, podemos sim experimentar alguns prazeres nessa terra, sem desobedecer e desagradar a Deus. Agora, é claro que, diante dessa concepção cristã, a dor também é um caminho que nos aproxima de Cristo e nos faz participar de sua Páscoa. Porque, afinal de contas, quando nós sofremos por amor a Cristo, estamos nos unindo ao Cristo crucificado, sofredor, para que assim possamos participar de sua glória e de sua bem-aventurança. Isto tem sentido, porque afinal é o próprio apóstolo São Paulo que diz que completava em sua carne os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, nosso Senhor Jesus Cristo não sofreu o suficiente para que tivéssemos ou tenhamos que completar em nós os sofrimentos que tenham faltado na paixão dele? Ele não sofreu o que deveria sofrer? Não sofreu o máximo que poderia um homem sofrer? Claro que sofreu. Mas a ideia não é que tenha faltado algo na paixão ou nos sofrimentos de Jesus, mas sim que o próprio Jesus quer que nós, suportando com paciência as dificuldades, suportemos em cada uma dessas dificuldades um pouquinho do que ele suportou. É um modo de nos unirmos a Cristo em seus sofrimentos.